Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e que há de vir. Maravilhoso, Senhor, nossa alma canta a Ti, nossa alma engrandece o Teu nome nessa manhã. Tome a sua Bíblia nesse instante
Levante a mais alto que você puder. Bem alto. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, sela, Senhor, com teu sangue essa declaração. Senhor, como fosse realmente um selo do Senhor. Ó Deus, que o inimigo não possa roubar de forma alguma o poder inerente da Tua palavra, em nos edificar, em nos consolar, em nos exortar, a apontar a salvação e a volta para o que está perdido. Senhor, ó Pai, traga ao pregador desta manhã graça, sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nesta manhã eu quero deixar com os irmãos uma das palavras assim, não tem nada na Bíblia que tenha menos valor. Toda a palavra do Senhor tem o mesmo valor, e a palavra do Senhor, ela não nos foi dada não simplesmente para estudá-la, mas para praticá-la. O Senhor disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. A nossa fé não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento, é a nossa intimidade com o Senhor. Mas para nós termos intimidade com alguém, eu não posso ter intimidade com alguém se essa pessoa estiver longe de mim. Eu não vou conseguir. Vem cá, Rony. A única maneira de eu ter intimidade com o Rony vai ser se eu fizer algo. Se eu estender a minha mão, começar a segurar nas mãos dele e vou viver com ele. Se eu andar com ele. Agora imagine eu andando com ele um dia. Imagine eu andando com ele 2 dias. Imagine eu andando com ele 1 semana. Imagine eu andando com ele 1 ano. Jesus andou com seus discípulos 3 anos. Andou com eles. 3 anos. Provocou neles o quê? Intimidade. A palavra diz de uma forma bem clara: a nossa fé, ela vem à medida que conhecemos o Senhor. Nosso inimigo maior não é o diabo, nem seus demônios. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Mas qual conhecimento? O conhecimento de Jesus, o conhecimento dele. E a única maneira de termos esse conhecimento na nossa vida, de pegarmos o cheiro, o gosto de andar com ele, é exatamente isso, é andar com ele. Então eu quero falar hoje sobre isso, o andar dos crentes. Em Gálatas capítulo 5, o verso de número 16, a única maneira é andar com ele. Gálatas capítulo 5, o verso 16 diz assim: e a todos quantos, é Gálatas 6, não é 5 não, é Gálatas 6, Gálatas 6, 16, diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade a essa regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora, como é esse andar com ele? Como é esse andar com ele? Eu começo esse andar com ele quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebo a vida nova. Em Romanos capítulo 6, o verso de número 4, Romanos capítulo 6, o verso 4. A minha caminhada com ele
O início dela foi exatamente no momento quando eu me converti. No momento quando eu disse, Jesus, entra na minha vida. Ele entrou para eu e ele andarmos juntos. Nós só podemos andar, uma pessoa só pode andar com ele depois que nasce de novo, depois que ele tem a nova vida. Em Romanos 6, o verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quantos aqui já foram batizados? Levante as mãos, isso. Você se lembra daquele momento quando o pastor perguntou, irmão, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele disse num brado, creio! Aí o pastor levantou a mão e disse, meu irmão, conforme a sua pública profissão de fé, e eu como ministro do Evangelho, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E imergimos ele. A água o cobre completamente. E quando ele sai, é um testemunho de uma ressurreição. E aqui Paulo traz essa verdade. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida nunca termina. Esse andar com Jesus nunca termina. Nunca fica velho. Você nunca vai esgotar. Nunca vai haver um momento que você vai falar assim, eu já cheguei, eu já sei tudo, eu já vi tudo. Eu já tenho meu diploma. Querido, não é assim. Essa caminhada com o Senhor, ela é infinita. Nós estamos aqui na terra experimentando tão pouquinho. Um dia nós o veremos tal qual Ele é, em toda a sua plenitude. Mas cada dia nós não somos mais e nem estamos mais no mesmo ponto. Porque a palavra diz para nós crescermos. E a maneira de crescermos diz assim, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você tem essa nova vida. Em Romanos 8, versículo 1, a palavra diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma vida nova. Quando a pessoa vem para Jesus, zerou tudo, não importa como ela era. Quando nós temos um trabalho que fazemos com prostitutas, é um trabalho lindíssimo. Nós nunca nem chamamos nenhuma aqui à frente para dar testemunho, nada. Mas quando uma prostituta se converte, ela pode ter dormido com a torcida do Cruzeiro e do Atlético toda. Mas no momento quando ela converte, ela é tão santa, tão pura como a Virgem Maria. É novidade de vida. É novidade de vida. Por isso que ele diz assim, agora pois, nenhuma condenação há. Não existe nenhuma condenação. A palavra Satanás significa acusador. Acusador. Satanás é o acusador. E muitas vezes ele quer ressuscitar coisas do passado da pessoa que não existe mais. Cada um nessa caminhada, ele tem que andar agora em novidade de vida. Tudo para ele é novo. Tão novo que se chama um novo nascimento. Mas a maneira dele caminhar é um caminhar em fé. Em 2 Coríntios, capítulo 5... 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. É uma caminhada em fé. Eu não senti nenhum arrepio. Porque tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que choram, tem pessoas que pulam, tem pessoas que rolam no chão. Querido, a manifestação exterior é irrelevante. O que conta é exatamente o que está escrito aqui. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa nossa caminhada é uma caminhada por fé, querido. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando você vai orar por uma pessoa enferma, não importa a situação dela, no momento você pode exercer fé, vendo-a não simplesmente daquele modo, mas vendo-a curado. Fé é você chamar à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. É o andar por fé, não é andar por sentimento. Tem pessoas que dizem assim, eu não sinto, pastor. Eu não sinto. E já Deus que diz, olha, eu vi alguém que ficou todo arrepiado, teve sapatinho de fogo. Querido, essas manifestações exteriores, elas não são. O que conta aqui, a palavra diz assim, de uma forma tão clara, visto que andamos por fé e não pelo
que vemos. Esse andar com o Senhor, essa intimidade com Ele, eu nunca vi Jesus. Nunca, como eu gostaria de vê-lo. Eu sei que pela fé, um dia eu verei. Porque a palavra diz, eu verei, tal qual Ele é. É um caminhar por fé. Fé não é aquilo que você vê. Você precisa ter fé para saber se está sentado no banco? Não. Você está aí em cima do banco, você pode senti-lo. A fé não é uma coisa epidérmica. É algo que você crê, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, por isso que nessa caminhada, que Gálatas, novamente, eu quero que você volte para ele, porque eu quero falar um pouquinho. Gálatas, capítulo 5, o verso de número 16, precisa ficar bem gravado no seu coração, porque diz assim, Gálatas 6, saiu 5 de novo. É Gálatas 6. Não, vamos ficar aqui no 16 mesmo, é Gálatas 5 agora mesmo. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Se você observar aqui, esse Espírito aqui é letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Tem gente que quer andar no Espírito dele, fecha o olho, aí ele vai cair no buraco. Não é esse andar no Espírito. A palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. Mas você já é filho. Mas há uma diferença muito grande. Tem muitos filhos que não vivem na casa do pai. Tem muitos filhos que não tem nada a ver mais com a família. Mas esse andar no Espírito aqui, é você ter essa intimidade com Ele. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, fale comigo, jamais, outra vez, jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Quando você está andando no Espírito, você não suporta ver pornografia. Quando você está andando no Espírito, você não suporta, é antinatural. É como se fosse comer fezes, é antinatural. Você tem Deus hoje em você. E essa caminhada agora no Espírito, você pode revestir o Espírito, você pode bagunçar a sua vida, mas é uma escolha da sua parte. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, fale comigo, jamais. Outra vez, jamais. Não é de vez em quando, aqui, não. Jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Mas esse andar, em Efésios capítulo 4, o versículo de número 1, é um andar assim, com coerência. É um andar tão diferente. E ele diz assim, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, ó prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Senhor vocacionou você para você andar aqui como Jesus andou. Há um livro que seria tão bom se você lesse, já deve ter mais de 100 anos que foi escrito, parece. Escrito assim, em seus passos, o que faria Jesus? Se você não leu esse livro, se você tiver só a Bíblia e esse livro, você tem tudo na vida praticamente. Em seus passos, o que faria Jesus? É a história de alguém que escolheu sempre fazer assim, qualquer decisão, em qualquer lugar, ele sempre fazia essa pergunta. Em meus passos, como que Jesus ia agir? Quem já leu esse livro? Quem não leu? Eu acho que deve ter lá na Seara, corra lá. Em seus passos que faria Jesus. Quando você lê esse texto, Paulo, ele chorando, porque essa palavra assim, rogo-vos, é algo dentro dele, aquele lá do fundo ele diz, rogo eu, o prisioneiro no Senhor. Ele não é prisioneiro do Senhor, mas prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ah, se você, querido, soubesse a beleza de viver, a dignidade da vocação, você foi chamado. Você não foi chamado, não foi para mudar de religião. Você não foi chamado para mudar de igreja.
Você foi chamado à maior dignidade que você pode ter. Deus. Deus morando em você. Deus morando em você. Deus morando em você. Há dignidade maior do que esta. Nós que não éramos, passamos a ser. E ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamado. E você vai demonstrar essa vocação. Em Efésios ainda, capítulo 5, versículo 2, como que vai ser esse andar? Esse andar você vai passando e diz assim, e andai, vamos ler o verso primeiro também. Diz assim, Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas vem cá, sede imitadores de Deus. Tem pessoas que querem imitar só o poder de Deus. Não é errado você querer imitar o poder de Deus. Mas muitas vezes as pessoas querem ver apenas só a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos. Tudo isso é algo glorioso. É glorioso. Mas algumas pessoas não vão exercer fé nesse sentido. Mas quando a palavra diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. E como? Ele diz, e andai em amor. Andai em amor. Andai em amor como? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que por onde você passar, deixe marcas de amor, no seu olhar, no seu agir, nos seus relacionamentos. A identidade nossa é exatamente essa. E andai em amor. Andai em amor. O que o mundo mais precisa, o que as pessoas precisam ver em nós, é exatamente esta fonte de amor na nossa vida, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso agir, nos relacionamentos. Há muitas pessoas, porque amor não é para virar poesia. A palavra diz, andai em amor. Ah, pastor, mas o casal tem que brigar mesmo. Não tem que brigar nada não. Se os dois andarem em amor, é diferente. Ah, eu não consigo perdoar. Que besteira, gente que estraga a vida à toa. Quantas loucuras acontecem. Mas entre aqueles que conhecem o Senhor, esses já têm essa nova vida, e que caminham por fé, que podem proclamar esta verdade aqui de uma forma tão intensa, precisam ter uma vida tão coerente, mas aqui, andai em amor. Como? Como também Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Nos amou ao ponto de dar a vida dele por nós. Mas eu fazer isto? Mas o nosso chamado é esse. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos outra criatura. Aquele que está em Cristo, o que é? É uma nova criatura. Você não é mais lagarta, você é uma borboleta. Você tem hoje a vida de Deus em você. Mas esse caminhar, você precisa ter algo chamado cautela. Em Efésios, capítulo 5, verso de número 15. Efésios 5,15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele diz assim, vede prudentemente como andais. Seja prudente. Quando você diz aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Todos nós recebemos um dia de 24 horas. Ninguém recebe um dia de 8 horas, não. Mas tem pessoas que vivem intensamente. A vida não é medida pela quantidade,
mas pela qualidade dela. É diferente. Viver intensamente, portanto, vede prudentemente como andais. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora. Não jogue fora. Não despreze. Tem que haver uma coerência e ao mesmo tempo uma cautela. Cuide da sua preciosidade. E todos nós recebemos cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, mas agora valorize o seu tempo. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. De que forma? Remindo o tempo. Quando você, à noite, deitar, colocar a cabeça no travesseiro e começar a lembrar do dia, aí você vai falar, bem, valeu a pena ter vivido. Vivi intensamente cada dia, porque os dias são maus. Mas a Bíblia não diz que os dias vão ficar melhores, não. A Bíblia diz que vão ficar pior. Ao ponto do Senhor dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria o quê? Esfriar. Ou seja, há um momento quando o cálice transborda. Há uma situação tão delicada. É por isso que você que já tem o Senhor, que você vive intensamente a fé, que você possa viver assim intensamente, fazendo valer a sua história. Seria tão lindo, eu tenho orado, para que cada membro de Lagoinha esteja envolvido numa célula. Ou se você não tem condição de dirigir uma célula, abra sua casa, para nela termos uma célula. Fique em pé, pastora Dina Márcia. No final da reunião, a pastora Dina Márcia vai estar ali na tenda da bênção. Eu gostaria tanto que ela recebesse você hoje, e você falasse, olha, eu quero uma célula na minha casa. Sua casa pode ser atrás daquele morro, daquele outro morro, não importa, mas ali vai ser um farol. Cada casa uma igreja, mas cada membro da igreja tão envolvido, um ministro. Então, no final da reunião, procure a Dina ali. Amém? Mas esse amém ela vai receber só eu. Vamos falar um amém? Amém. E na minha casa eu tenho uma célula. Eu dirijo uma célula. E quando eu vejo as ovelhinhas que estão lá, me alegro tanto, porque estão aqui. Eu estou ensinando essas verdades, mas vivendo com elas. Em Colossenses capítulo 2, o verso 16. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, o verso 16. A palavra do Senhor diz: eu estou com o endereço errado aqui. 2:6. 2:6. Isso. Hoje troquei aqui. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Existem pessoas que recebem Jesus como curador, e Jesus é o curador. Mas a única relação que a pessoa tem com ele é só de cura. Toda hora ela sempre vai pedir oração assim. Está doendo aqui, está doendo a pontinha no nariz, está doendo aqui. Ou seja, o relacionamento dela com Jesus, ela recebeu Jesus como o curador. Tem pessoas que recebem Jesus só como libertador. Aí sempre está assim, tem demônio em mim, tira de mim, e coisa assim. É só Jesus como o libertador. Tem outros que recebem Jesus só como provedor. Ele vai abrir a porta para o meu emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Então, a vida, do modo como a pessoa recebe Jesus. E tem igrejas que apresentam Jesus só de uma maneira. No livro de Ezequiel e no Apocalipse, há uma figura que mostra Jesus. É um ser, mas só que tem 4 faces.
Uma face é do leão, outra face é do boi, a outra face é do homem, outra face é de águia. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um dos evangelhos apresenta uma face de Jesus. Por exemplo, no evangelho de Mateus, apresenta Jesus como leão. Quando você lê o primeiro capítulo de Mateus e o último capítulo, você vê só poder. E termina o evangelho de Mateus dizendo: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O leão está rugindo do primeiro capítulo até o capítulo 28 de Mateus. É só poder, só poder. Mas é só assim. Aí você chega no evangelho de Marcos, é a face do boi. É o boi. E o boi é animal de carga. O boi é animal de carga. O boi é aquele que está ali só para servir. Quando você lê o evangelho de Marcos, você vê Jesus falando: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Quando você chega em Lucas, Lucas é o evangelho que mostra o homem. O homem. No evangelho de Lucas, Jesus é chamado só o Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. Então, muitas vezes, igrejas viram só para o homem. É só encontro de casais, é só festinha, é só isso, é só aquilo. São coisas importantes, mas não é só isso. Quando você chega no evangelho de João, é a águia. Então é só profecias, é só revelações. A águia voa o tempo todo, sabe? E tem pessoas... Então, do modo como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. Tem pessoas que recebem Jesus só como o leão. Tem pessoas que recebem ele só como o boi. Tem pessoas que recebem ele só como o homem. E tem pessoas que recebem ele só como a águia. Mas nós temos que apresentar Jesus tal qual ele é. Por isso que a palavra diz assim: do modo como recebeste o Senhor Jesus, andai nele. Mas nós temos que receber não um aspecto do ministério dele. Eu tenho que recebê-lo tal qual ele é. Se há uma pessoa enferma, então você vai ministrar a cura nela. Vai trazer, o leão vai rugir. Se tem uma pessoa endemoniada, o leão vai rugir. Nós temos que servir. Por exemplo, em nossa igreja, nós temos mais de 200 ministérios distintos. Esse ministério que vocês viram ali, entre os presos, é apenas um. Um deles, são mais de 200 ministérios diferentes para servir. Queremos, como igreja, servir. Somos boi também. Como homem, nós temos toda a área aqui, a área da família, de cuidar de pessoas. E temos também a compreensão da águia, das revelações, de profecias, coisas gloriosas. Por isso o texto diz aqui, e você não pode, de forma alguma, desprezar esta verdade. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. A grande dificuldade da igreja hoje é que tem muitas pessoas que não recebem Jesus como Senhor. A palavra Senhor, a palavra grega Kyrios, significa amo, dono, soberano, máxima autoridade e chefe. Quando uma pessoa diz Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu amo, Ele é a máxima autoridade sobre a minha vida. Por exemplo, se todos tivessem Jesus como Senhor, haveria alguém que não seria dizimista? Haveria alguém que não seria dizimista? Não, porque Jesus é o amo, é o dono, é a máxima autoridade sobre ela. A palavra diz: do modo como recebestes do Senhor Jesus, andai nele. E as pessoas que não recebem Jesus como Senhor, elas não têm raízes. Qualquer coisa vai embora, qualquer coisa deixa. Mas quando ela diz Jesus é o meu Senhor, Paulo teve esse encontro com o Senhor, a vida dele mudou. Não importava o momento da roda da vida dele, tinha hora que ele estava lá em cima, tinha hora que ele estava lá embaixo na prisão, passando situações tão delicadas. E não houve um momento sequer que ele tivesse chutado o balde e acabado com tudo. Do modo como recebestes o Senhor Jesus, andai nele.
Porque Jesus só pode ser recebido se for como o Senhor. Levante a sua mão e diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Ajuda-me sempre a lembrar que eu não sou de mim mesmo, eu sou Teu. Quando você toma ceia, é só para você lembrar. A ceia não vai fazer aquele pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, não é para alimentar seu corpo. É apenas só para você lembrar que você foi comprado. Você foi comprado pelo preço maior do universo. Desde a palavra fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. O maior preço Ele pagou. Eu valho o preço que Ele pagou por mim. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Do modo como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Nele o quê? Radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Quantos aqui que já dirigiram o carro à noite, numa estrada bem escura? Levante a mão. Pode ser uma reta, sem curva. Mas o poder do farol só chega a um limite. Você não consegue ver tudo, porque está escuro. Esse andar, eu quero que você leia em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Esse andar com o Senhor, você vai experimentar, ver essa iluminação dEle. 1 João 1, 7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, é como se o farol estivesse aceso. Para onde você vai, essa iluminação vai. Não importa, se tem uma curva, ilumina a curva. Se é uma reta, ilumina. Se for uma descida, ilumina. Em qualquer momento da história, você terá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E esse andar vai nos fazer ficar tão semelhantes a Ele. Na época do seminário, quando eu estudava, eu tive um colega no primeiro ano que era gago. E eu comecei a andar muito com ele. E andava com ele. E ele conversava comigo, gaguejando. E eu comecei a conversar com ele gaguejando. Pegou. O que significa isso? É fácil nós assimilarmos os outros. Mas é glorioso quando assimilamos Jesus. Quando você lê aqui, 1 João, capítulo 2, verso 6. Não, 1 João 2, verso 6. Diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ou seja, você vai andando tanto com Ele. Você que permanece nele. As pessoas de repente vão começar a olhar para você e falar: você parece tanto com Jesus, gente. Você fala como Jesus, você olha como Jesus,
Seu coração é de Jesus. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que é semelhante a Cristo. Por isso diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha o verso 28. 1 João 2, 28 diz, filhinhos, agora permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Volte para o capítulo 3, o verso 6. 1 João 3, verso 6. Aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Há uma diferença. O crente não vive em pecado. O pecado não é o estilo de vida dele. Ele pode pecar. Ele não é obrigado a pecar. Ele não é uma fábrica de pecado. Para ele pecar, ele tem que quebrar tantas coisas em volta dele. A palavra diz todo aquele que permanece nele. Não é ele que se afasta de nós. Somos nós que afastamos dele. Aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Mas então, eu quero falar, o último ponto aqui desse pedacinho, sobre a permanência nele. Esse andar é tão íntimo que a vida dele vai se mesclar com a nossa vida. Em João capítulo 15. João capítulo 15, o verso de número 4. Esse andar é um andar permanente com ele. É esse andar permanente com ele. Diz aqui, João 15, verso 4 até o 7. Ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O verso 10. João 15, 10, diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneça. Vamos para o finalzinho. 2 João, capítulo 1, o versículo 9. Vamos ficar em pé para ler esse texto. Algo que você precisa ter é exatamente os limites da sua fé. No sentido de não ficar correndo atrás de outras coisas, de doutrinas que não tem muitas vezes nada a ver. Observe o que está escrito aqui. 2 João, capítulo 1, o verso 9 diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai quanto Filho. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Põe sua Bíblia no banco agora. Por favor, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado e pelos corredores também. Todo silêncio agora. Só o Espírito de Deus movendo, os músicos tomem seus lugares. Olhe para mim. Eu vou terminar essa palavra, se Deus quiser, à noite.
Por isso, seria tão bom se você pudesse voltar, mas se você não voltar, assista em casa. Eu sei que vai ser a hora do jogo do Brasil e até a hora de você saber quem que você vai gostar mais. Mas é uma cutucada só. Olhe para mim, dê as mãos pelo meio. Nós temos um andar. Esse andar, uma pessoa paralítica, tetraplégica, ela pode andar às 24 horas com Jesus. Não é um andar físico. Esse andar é a própria vida. É a nossa vida. E nós vimos que essa nova vida é uma nova vida. Que é um andar por fé, não é por aquilo que eu contemplo. A sua vida tem que ser essa vida coerente, marcada pelo amor, tendo cautela. Tendo cautela. Afaste longe do pecado. Você já tem a iluminação do Senhor. E você aqui na terra, como cristão, é como se você fosse semelhante a Jesus. Você tem a natureza dele. Mas jamais esqueça, ele nunca vai te jogar fora. Mas é você que pode se jogar fora. Então tenha um cuidado grande com a sua vida. Por isso ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Falando da videira. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A única maneira de você viver andando com ele e tendo essa vida lindíssima, permaneça nele. Permaneça nele. E ele diz, eu sou videiro, vós os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse vai dar o quê? Muito fruto. Não é muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes você fica querendo, eu não tenho tempo para Deus. Querido, 1/1000 de segundo de Deus na sua vida vale mais do que todo o seu suor. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo, e o queimo. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí Jesus dá o testemunho dele. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados. Não tem uma tentação que venha sobre você, que Jesus não tenha experimentado. Ele foi tentado em todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Mas ele escolheu algo. E ele dá o testemunho. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ele diz, e no seu amor permaneço. Levante a mão do seu irmão e vamos orar cantando. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei.
servo, teu amigo me tornei. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Feche seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu escolho andar com o Senhor. Perdoa-me, Senhor, as vezes que eu andei sozinho, mas nesta hora eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sei que sou uma nova criatura, e eu quero caminhar em fé, em coerência, em amor, em cautela, sendo luz. Mas eu quero a semelhança do Senhor. Por isso eu escolho permanecer. Senhor, que teu Santo Espírito possa me fazer lembrar cada dia em minhas decisões que eu ando com o Senhor, que eu ando com o Senhor, e eu quero deixar na minha família e por onde eu for as marcas de Cristo. Então, nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui e os que nos assistem pela TV. Eu oro como se fosse ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço
que sou um pecador, perdido. Mas nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração por você. Você não vai repetir essa oração. Enquanto todo o povo de Deus está aqui, andando em fé, orando e intercedendo, eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, eu quero que você hoje volte para ele. E ele quer que você volte. E eu quero orar por você. Você que toma Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com ele, aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Levante bem alto a sua mão, lá em cima, aquela menina lá, não importa a sua idade, lá atrás, aquele outro, levante bem alto a sua mão. Aquele eu quero ver, levante bem alto a sua mão, vamos orar agora. Aquele senhor ali, levante bem alto a sua mão. Você que hoje toma Jesus como Senhor e Salvador, ou você que se... Agora algo, eu vou pedir agora em nome de Jesus, por favor, ninguém ande, que eu preciso ter todos os corredores limpos para as pessoas virem aqui. E você vai ser só um instrumento de bênção. O coral vai cantar uma mensagem agora. Enquanto o coral estiver cantando, eu vou pedir que todos vocês saiam dos seus lugares. Você que levantou a sua mão, venha até aqui. Lá da segunda galeria, da primeira galeria, daqui do térreo. Deixe o seu lugar. E quero ver cada crente que está aqui. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de você se voltar para Jesus. É a hora da reconciliação. É a hora da sua volta. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Enquanto o coral estiver cantando, cada crente, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você que está lá na segunda galeria, na primeira, deixe seu lugar e venha. Você que está nos assistindo, não sei aonde, mas aonde você estiver, Jesus está. E esse é o momento de Deus para você. É esse momento de você falar também: Jesus, entra na minha vida. E Jesus vai entrar para nunca mais sair. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de você voltar para ele dizendo: Jesus, eu volto. E ele está pronto para te receber. Tudo será novo. Coral cantando. E nós vamos então, toda a igreja, estenda as mãos. Venha ministrando. Meus pastores venham ministrar essas vidas. Minhas pastoras venham. Deus.
Essas vidas estão no teu altar, declarando que a partir de agora, tu és o castelo forte para elas. Delas quebramos, ó Pai, toda seta do inimigo, toda opressão das trevas, ó Pai. Ligamos estes corações ao teu coração, para que possam andar a partir de hoje no caminho que o Senhor tem. E o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho. Que elas experimentem a alegria da vida, no teu nome, amém. Fiquem em pé vocês. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais vai sair. Ele diz: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei.